Oi, então, pessoal, vamos gravar a aula de Sistemas Gráficos 2. A gente vai ver uma outra vinheta, dessa vez é a vinheta antiga do Napead, onde vários triângulos vão se desdobrando como se fosse uma coisa parecida com um origami. O interessante nessa aula é que a gente vai revisar algumas coisas sobre movimentação com 3D no After e vamos revisar também alguma coisa sobre expressões. É uma animação que, se a gente não usar expressões, ela vai ficar fácil de fazer, porém vai ficar difícil e muito braçal para editar, porque são muitos triângulos que vão sendo animados sequencialmente e vai ficar muito difícil se a gente tiver que fazer alguma alteração no tempo dessa animação. Então a proposta é a gente usar expressões simples, que eu vou explicar como funcionam, o que elas significam, para que a gente consiga chegar num resultado que seja fácil de gerenciar as mudanças. Então a proposta é seguir uma filosofia assim de quanto mais preguiça tu tem, mais eficiente tu te torna. Aprender expressions é uma coisa que pode ser difícil, mas vai facilitar o trabalho se a gente conseguir ter um domínio mínimo, se a gente conseguir pelo menos entender o que elas estão significando. E também acho que nessa aula dá para a gente colocar, ver em prática uma, um caso de que toda vez que a gente parece, que a gente tem a impressão de que a gente está fazendo muito esforço para conseguir um resultado, é porque provavelmente tem um jeito mais fácil de conseguir fazer isso. E pode ser difícil, tá? Já vou adiantar para vocês que essa aula talvez seja um pouco difícil de seguir, mas que eu acho que vale a pena tentar, porque com o passar do tempo vai ficar cada vez mais fácil aprender coisas novas. Tá? Então eu vou dividir a aula em vários trechos, em vários pedaços, para que fique mais fácil da gente seguir. E se tiver dúvida, quando a gente se encontrar de novo presencialmente, a gente pode fazer esse exercício todos juntos, tá bom? Eu só vou dar um play aqui na composition para vocês verem como é o resultado. Então vocês estão vendo que a gente tem uma série de triângulos que vão se desdobrando e depois eles saem de cena. Essa composition ela tem 6 segundos e 15 frames, então dá pra gente criar uma composition com uns 7 segundos por aí, tá? E a gente vai trabalhar com o arquivo do Illustrator que eu vou fornecer para vocês, que contém essas camadas aqui. Então, ela contém as camadas, 3 camadas com 3 triângulos equiláteros, para que a gente possa posicioná-los de qualquer um dos três lados do triângulo. A composition, desculpa gente, a prancheta do Illustrator, ela tem o tamanho certinho do triângulo para que a gente, quando importar no After, não precise mudar o tamanho do arquivo. Tá? Então eu vou salvar e fechar aqui esse arquivo e fechar o Illustrator para liberar um pouco da memória. Então eu já criei uma composition aqui no After. Vou na verdade deletar esses objetos aqui para a gente fazer tudo do zero. Então vamos criar uma composition nova. Vou chamar então de vinheta e vou colocar o tamanho dela como 7 segundos. O fundo é branco. Então, vou posicionar 2 desses triângulos para que a gente possa começar a falar sobre a animação. Então, a primeira coisa é trocar o ponto pivô deles. Vocês lembram aqui na ferramenta Pen Behind do lado da câmera. Começa a mover e pressiona o Ctrl para que fique preso fazendo o snap. Faz o mesmo no outro triângulo. Agora, a gente usa o alinhamento Window Align, alinha com a composition e alinha esses 2 triângulos nos cantos da página. Bom, esses triângulos eles vão fazer uma movimentação em três dimensões, né? Então todos vão ser 3D. Eu vou fazer o seguinte antes de continuar.
Vou colocar mais um aqui, vou colocar um triângulo laranja. Não, é o amarelo, então. E vou deixar esse aqui posicionado, vou deixar ele desse jeito assim. E agora vou trocar os nomes aqui. Então esse vai ser o amarelo. Eu sugiro muito que vocês façam isso. Tá, então vamos para a primeira parte, que é a parte do 3D. Bom, esses três objetos são 3D, então liga o 3D em todos eles. Se vocês não estão vendo esses controles aqui, clica com o botão direito na barra colunas e switches. Switches é o que liga o 3D e o frame blending e o blur, tá? E vamos começar pelo azul. Pode começar por qualquer um deles. Eu vou colocar o azul, que é com quem eu vou começar aqui em cima. Então, expande as propriedades, transforme. Vê que a gente tem... Vamos aproximar aqui, ó. Tá vendo esse gizmo que eu tô circulando o mouse em cima? Então, a gente tem a rotação em X, Y e Z. Y é o eixo verde. Então, olha que essa é a rotação que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o keyframe aqui no Y, 10 frames, por exemplo, e depois... Ah, não, peraí, é o contrário, gente. Vamos começar aqui. Ele começa com 90, porque ele não tá visível, né? Aí depois, em 10 frames, ele vai pro 0 e aparece. Então, só vamos setar aqui uma área pro nosso loop e essa é a nossa animação, ok? Bom, a gente pode fazer, aqui vocês não precisam fazer, tá? Só me seguem, então. Vamos fazer com amarelo. A gente pode fazer o seguinte, selecionar os dois keyframes, copia, vem aqui na propriedade Y Rotation, coloca aqui o cursor onde quer que comece, né? Tô com o layer selecionado e Ctrl V. Então, só que eu colei no errado, tá? Então, mas agora tá sincronizado, né? Deixa eu colocar esse pra cá. E esse aqui. Só que o 3D não dá pra alinhar. Mas tá. Assim. Tá? Bom, deixa eu fazer o seguinte, só deixa eu me recuperar desse erro aqui. Vou alinhar bem direitinho. 3D e Ctrl V. Pronto. Tá, só que eu não queria que essas animações acontecessem ao mesmo tempo, eu queria que elas acontecessem em cascata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse layer aqui, vou mover um pouquinho para cá e... Ok, perfeito. Dá para fazer assim, não tem problema. Vocês vão conseguir fazer toda a animação desse jeito, copiando e colando os triângulos e sem problema nenhum. O que vai acontecer de problema é se a gente quiser, por exemplo, retardar o tempo da animação, ou se a gente quiser, enfim, mudar o tempo da animação. A gente teria que abrir todos os keyframes, lembra? Selecionar todas as camadas e a gente teria que mexer em todos eles. Como são, olha só, muitos layers, isso eventualmente fica meio complicado. É o que eu acho, tá? Mas se vocês quiserem seguir desse jeito, vocês vão conseguir com certeza, tá? Bom, então, tá aqui a minha animação. E esse outro triângulo, ele tem que ser rotacionado, né? Então, dá uma olhadinha aqui. Para isso, eu vou mudar a orientação. Então, eu não vou mudar a rotação. Eu vou fazer com que a orientação se altere em torno do eixo Z. Olha aqui. E aí, eu ainda vou continuar tendo acesso à rotação no eixo Y. Se eu fizer a rotação no eixo Z,
a rotação no eixo Y começa a funcionar de um jeito que não dá para prever direito. Então, eu não quero rotacionar no eixo Z, eu quero só mudar a orientação do gizmo. Como ele tem que ficar ali 60 graus, deixa eu ver se é 60, pode ser 60, então vamos ver, 60 graus, e aí tem que encaixar aqui. Isso vai ter que ser feito, esse encaixe não tem como fazer no alinhamento, porque o After não tem alinhamento no 3D. Então, se vocês quiserem, apertei espaço sem querer, se vocês quiserem muito fazer o alinhamento, tem que fazer aqui no visual. Não tem problema, tá? Se vocês errarem um pouquinho, não vai dar nada de ruim. Então aí só seleciona os keyframes, Ctrl C, clica no layer que vocês querem, Ctrl V, e acerta onde vai ficar esses keyframes, né? Só vou lembrar de colocar aqui o cursor, o playhead bem no início, Ctrl V, tá? E vamos ver. Tá, perfeito, né? Então o que eu teria que fazer? Isso aqui, e vamos ver como é que fica. Tá joia? Então, essa é a animação. Vocês viram que copiar e colar várias vezes não vai ser muito trabalhoso, vai ser bem tranquilo, só a gente perde uma liberdade na hora da edição, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso usando expressions. Então, a primeira expression que a gente vai usar vai ser fazer com que esses 3 triângulos sigam a rotação do triângulo azul. Então, a gente não teria que ficar copiando e colando keyframes. A ideia é que em cada vídeo a gente vai diminuindo um passo nessa necessidade de edição, tá bom? Então, até mais.